Olá a todas e todos. Eu sou Sueia Zaksum, professora do Departamento de Obstetrícia da Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo, e participei do grupo de trabalho para assistência à gestante e puérpera frente à pandemia de Covid-19, a convite do professor Antônio Braga, diretor do Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas do Ministério da Saúde, e construímos um manual de recomendações para o atendimento destas pacientes, que está sendo divulgado em parceria com a OPAS. E nesse momento falarei com os senhores sobre a mortalidade materna. E diria, mais do que em relação à mortalidade materna, como podemos evitá-la na pandemia. Primeiro, uma definição da morte materna. Então, a morte materna é a morte de uma mulher durante a gestação ou até 42 dias após o término dela, independente da duração ou da localização da gravidez, devida a qualquer causa relacionada com ou agravada pela gravidez, ou por medidas em relação a ela, excluindo causas acidentais ou incidentais. Quero dizer para os senhores que a mortalidade materna é uma tragédia, porque em obstetrícia nós trabalhamos com a vida e quando acontece uma morte, ela é realmente uma tragédia. E mais ainda, que 92% das mortes maternas, elas são evitáveis. Então, estudar a morte materna e também estudar near-miss e as condições potencialmente ameaçadoras à vida é um ponto muito importante na nossa prática obstétrica. Lembrar que o Brasil faz um esforço para diminuir a mortalidade materna no nosso território, mas ainda temos uma cifra aqui, como vocês veem, ainda alta. Lembrar que no mundo 810 mulheres morrem por dia no ciclo gravídico puerperal, que os países em desenvolvimento são responsáveis por 95% dessa mortalidade. E as causas dessa mortalidade é hemorragia pós-parto, pré-eclâmpsia e infecção. E agora, nesse ano de 2020, a Covid-19 tem também nos causado uma mortalidade materna aumentada, né? Então, eu acho que esse ano de 2020, nós vamos entrar para a história. Foi um ano em que houve um vírus com uma rápida disseminação que tornou o mundo um local único, atingido de forma igual e que trouxe coisas ruins, mas também alavancaram muitos estudos, né? Então aqui só para ilustrar, eu coloquei assim, a esperança que as vacinas representam e como coisas inovadoras aconteceram nesses meses aqui de 2020, vacinas como nunca antes a gente tinha visto, como por exemplo a do RNA mensageiro, né? E lembrando que quando a gestante tem a Covid, 8% delas evoluem para casos graves e a 1% de casos críticos. E isso tem que ficar muito claro para que a gente possa saber trabalhar neste momento. Esse é um quadro atualizado da PAHO, em 11 de dezembro, mostrando a mortalidade materna nas Américas. Infelizmente, o Brasil é o primeiro lugar na mortalidade. Temos 231 mortes maternas, seguido pelo México, e os Estados Unidos só perde para o Peru, né? Então, o Peru é o terceiro lugar e depois o quarto lugar é os Estados Unidos. Mas aqui eu queria lembrar uma coisa, senhores. O Brasil é um país continental, com uma população a segunda maior do continente. E nós temos realidades regionais muito diferentes. Então é com essas realidades regionais diferentes, entendendo isso, é que estamos aqui fazendo esse manual para divulgá-lo e que para o conhecimento possa atingir todos os cantos do país. E que a gente, de um modo conjunto, possa diminuir essa nossa cifra. Esse é um boletim mostrando que 62% dos óbitos maternos no Brasil aconteceram no terceiro trimestre. Aliás, corrigindo,
que 62% dos casos de síndrome aguda respiratória grave, confirmada por Covid, aconteceram no terceiro trimestre. E que a mortalidade se concentrou também, quase 60% no terceiro trimestre, mostrando a importância de darmos atenção em toda a gravidez, mas especialmente nesse momento. E que a morte materna por Covid, ela é associada com outras comorbidades. Então, com diabetes, com doença cardiovascular crônica, com obesidade e com hipertensão. Porque, como sabemos, são situações essas que já levam ao estado inflamatório da gestante. E que a gravidade do Covid é quando ela entra, o paciente, naquela fase inflamatória. Então, isso acontece no terceiro trimestre, essas doenças agravam o prognóstico da paciente. E uma coisa também que merece atenção é que as pacientes que morreram, 45% das nossas pacientes não conseguiram ser internadas em UTI. E que nós precisamos correr atrás disso para melhorar isso, né? Essa é uma meta-análise que mostrou quais são os fatores associados à forma grave da Covid-19. Então, reforçando o que aconteceu no Brasil, quando eu tenho obesidade, hipertensão crônica e diabetes pré-existente, eu tenho o dobro da chance de ter uma forma grave da Covid-19. E lembrando que nas grávidas eu costumo ter menos febre do que nas mulheres não grávidas, que as grávidas têm maior necessidade de UTI e maior necessidade de ventilação invasiva quando acometidas pela Covid na forma grave. Eu gosto muito de falar, quando falo sobre mortalidade materna, sobre as demoras. Eu deixei aqui em inglês, né? Mas sobre as demoras. Então, nós temos que diminuir a mortalidade materna, nós temos que identificar as demoras que acontecem para o atendimento dessa gestante e por que ela chega a morrer. O primeiro delay é relacionado com as características socioeconômicas e culturais, que vão levar com que aquela pessoa ela demore a decidir a procurar assistência médica. Então, ela não percebe e ela demora para ir ao médico. O segundo delay é aquele relacionado com a acessibilidade ao serviço de saúde. Eu sei que eu estou doente, mas onde eu tenho que ir? Então, a gente tem que deixar claro para as pacientes qual que é o fluxo de atendimento, para que elas possam identificar um atendimento adequado e ter acesso a ele prontamente. E a outra dificuldade, o terceiro delay, é a qualidade do serviço. Então, o paciente chega no hospital, ela está grave, aquele hospital tem que ter a UTI, tem que ter o medicamento, tem que ter o ventilador, né? Porque, então, o terceiro delay é em relação ao recebimento de tratamento adequado e apropriado. Em relação a esses dados, tivemos a publicação em Minas Gerais, mostrando que na Covid-19, em relação ao primeiro delay, as mulheres, elas têm medo de se contaminar, então elas não vão ao hospital. Então a gente tem que informar as formas seguras de se ir para o hospital, para que ela possa se sentir à vontade para, no caso de estar doente, ir ao atendimento. Também temos que lembrar que quando houve lockdown, houve uma diminuição da circulação de transporte coletivo, uma dificuldade, e as pessoas, o Brasil tem muito trabalho informal, e as pessoas ficaram sem dinheiro. E isso foi um grande problema também, e que a gente tem que tentar amenizar. E também eu tenho um atraso no cuidado, porque nós tivemos que em pouco tempo realocar recursos e adaptar o nosso atendimento no combate à Covid-19. Né? A OPAS também recomenda e nos lembra que o cuidado obstétrico ele deve ser global e essencial e não deve ser omitido na pandemia. E ele não deve ser só dirigido para quem está com Covid, não. Todas as grávidas devem permanecer recebendo assistência pré-natal. As consultas não devem ser adiadas. Não é a gravidez, ela dura só 9 meses. E ela precisa ser atendida mesmo durante a pandemia, e nós temos que ter a obrigação de mostrar para gestantes a importância delas irem ao pré-natal. Tivemos uma lição com a ebola, onde a falta de ida ao serviço de pré-natal levou a um acréscimo na mortalidade materna e também na natimortalidade. E aqui já, em relação à Covid-19, esse é um trabalho que foi feito na Índia, comparando os meses de abril a agosto de 2020
com outubro a fevereiro de 2020. E comparando esses dois períodos, foi visto que durante a pandemia houve uma redução de 45% no número de partos hospitalares, um aumento de 7,2 pontos percentuais em gestantes de alto risco, quando elas são mais de alto risco, houve um aumento de 2,5 vezes na admissão de gestantes na UTI e 2 mortes maternas, nesse período curto. E essas mortes maternas não foram relacionadas à Covid, porque eles tiveram 32 gestantes com Covid com boa evolução materna e fetal. Então, o que é importante? Que, reforçando, o pré-natal deve ser mantido, né? E nós também tivemos a oportunidade de fazer uma publicação, onde vimos que no nosso hospital, aqui no Hospital São Paulo, da Escola Paulista de Medicina, nos 3 primeiros meses da pandemia, nós tivemos mais parturientes chegando em fase avançada do trabalho de parto. E isso relacionado ao medo de procurar o hospital e também dificuldades de acesso. Nessa publicação dos Estados Unidos, mostra assim, que há uma preocupação com o aumento da mortalidade materna, principalmente nas mulheres com situação socioeconômica desfavorecida e das minorias, né? Então eles mostram assim que na Louisiana a população de mulheres, que os pretos correspondem a 32% da população, e a mortalidade por Covid, nesses 32% da mortalidade total, 70,5% aconteceu em pretos. A mesma coisa no Michigan. Então, indiretamente para nós também temos as nossas desigualdades e precisamos prestar atenção nisso para que essa população seja atendida. Agora, falando de uma forma pontual, cuidados com a gestante com a Covid-19, como primeiro ponto, para evitar a mortalidade materna. Garantir atendimento de qualidade, monitoramento rigoroso e fluxos assistenciais pertinentes à gestante com doença grave. Esses cuidados adequados, né, eles estão aqui nesse manual, disponível pela internet, facilmente aqui tem o código o QR também, que vocês podem baixar. Então, as gestantes, elas devem ter, com Covid-19, um monitoramento rigoroso, especialmente aquelas pacientes de alto risco, as diabéticas, hipertensas, obesas. Quando é um quadro leve, essas pacientes, dependendo do quadro, elas vão ficar em casa, só que elas estão em casa, mas não estão abandonadas, elas estão sob cuidado. Esse cuidado deve ser feito através da telemedicina, com ligações, com o sentido de que essa mulher, embora na casa dela, ela esteja sendo atendida. E o atendimento ambulatorial hospitalar deve ser feito adequadamente e toda unidade de atendimento da Covid deve dispor de UTI e ventilação mecânica. Então é importante também que essas pacientes, que o fluxo do atendimento delas esteja muito bem feito em cada região, para que você conheça e quando tiver uma paciente que esteja obedecendo o critério, que não é mais leve a doença, que você possa fazer o referenciamento o mais breve possível, como já foi falado aí nas aulas que os outros colegas têm sobre esse tema. Não podemos esquecer também, segundo ponto, das gestantes não infectadas. Como eu já falei anteriormente, nós temos que garantir a manutenção das estratégias de pré-natal já implementadas para se prevenir a morte materna antes da Covid-19. Então, a gente tem que ampliar, incentivar a toda gestante procurar o pré-natal quando ela chega, fazer uma triagem adequada, separar áreas, mulheres com Covid, mulheres sem Covid, para que as pacientes se sintam seguras de ir ao atendimento. Deve ser mantido as consultas, os exames, a vacinação, os cuidados obstétricos de urgência devem estar disponíveis, a manutenção dos cuidados do parto hospitalar, a manutenção do cuidado puerperal, e tudo isso deve também contar com o apoio da telemedicina quando necessário. Terceira medida,
importantíssima. Prevenção da contaminação pelo Covid-19. A Covid-19, embora algumas pessoas estejam agindo como se ela não existisse mais, ela existe, ela está presente. Então, nós precisamos continuar reforçando as medidas de distanciamento social, evitar aglomerações, uso de máscaras, higienização das mãos com álcool 70% e etiqueta da tosse. Aqui são fotos, né, tiradas em novembro e dizendo que o Brasil, apesar disso tudo aqui, como eu falei, parece que acabou, mas não acabou, né? É importante reforçar que devemos fazer os encontros com um grupo menor de pessoas, de preferência até 10 no máximo, que a gente faça isso em ambiente ventilado e que mesmo dentro de casa, com os nossos familiares, que seja feito o uso de máscaras, porque a contaminação pode se dar e ela está se dando no ambiente familiar, entre outros. Mas é que parece estranho usar máscara dentro de casa. A Covid não acabou. E finalizando, como quarto ponto, que a gente deve garantir o acesso ao planejamento familiar, entendendo que o planejamento familiar faz também a prevenção da gravidez indesejada em mulheres com comorbidades. Então, especialmente nas mulheres hipertensas, diabéticas, obesas, é muito importante que ela não engravide nesse momento, se ela puder adiar, porque é mais do que evitar uma gravidez, do que planejar uma gravidez. É não estar num grupo de risco maior de morte. E aqui eu encerro a minha fala com essa frase de Clarice Etienne, uma diretora da OPAS, que diz: para cada mãe que morre, há uma família que sofre, uma comunidade que se torna mais fraca, um país que fica mais pobre. E é uma tragédia. A morte materna é realmente uma tragédia. E aqui eu finalizo agradecendo a oportunidade de ter participado, estar participando desse grupo de trabalho com meus amigos de universidades do Brasil inteiro, de norte a sul, de leste a oeste do Brasil, e quero agradecer especialmente ao professor Gabriel Ozanam e ao professor Alberto Zaconeta, que me cederam boa parte dos slides dessa apresentação. E que a gente permaneça unido, trabalhando para diminuir a mortalidade da Covid-19. Muito obrigada.